Obrigado a você que está sintonizado na TV Polo, canal comunitário de Cubatão. Estamos começando mais uma edição do Papo na Polo, o nosso já tradicional programa de entrevistas. Bem, gente, mês de abril, aniversário da nossa cidade, comemoramos 69 anos. É isso mesmo, então, nosso convidado é o vice-prefeito Pedro Sá, que veio falar para a gente dos avanços e dos desafios que a nossa cidade tem. E tradicionalmente em abril a gente sempre conversa sobre isso. Queria agradecer ao Pedro, que sempre nos atende. É uma satisfação receber você aqui, Pedro. Marcelo, é uma alegria para mim estar aqui conversando com você, atender a TV Polo, você, o Francisco. Principalmente uma oportunidade de conversar com a população da nossa cidade, dar uma satisfação, compartilhar os momentos de alegria e os momentos de crítica que a gente tem sofrido de vez em quando, mas que faz parte dentro de um projeto de remodelação, reformulação, pensar a cidade para o futuro, preparar para as crianças e para os jovens uma cidade melhor, que é o que a gente tem feito e tentado em alguns momentos fazer, mas com muita alegria estar aqui hoje compartilhando esse momento com vocês. Já que você falou isso, você espera que esse seja o legado desse governo? Porque todo mundo, quando estava assim para se assumir essa administração, todo mundo sabia que o desafio seria enorme, que a cidade vinha de uma crise muito grande, que a cidade vinha com um problema político grande também, com um prefeito que entra, prefeito que sai, sem norte, sem direção, e o tempo para se resolver isso seria muito grande. Você acha que consertar isso para o futuro é o legado que esse governo pretende fazer? Então, eu acho que a gente pode ir dividindo esse governo em algumas etapas. A primeira etapa foi colocar as contas em dia. Isso já aconteceu? Fechar o ano com as contas do ano todas pagas, nada de dívida passando de um ano para o outro, isso foi muito importante, foi um primeiro ano de desafio nesse sentido, lembrando que manter a conta em dia durante o segundo ano ainda é um desafio, porque todas as secretarias acreditam que agora vai ser mais fácil, vai poder gastar um pouco mais e tem um monte de limitação. A gente tem que manter contratos menores do que a gente gostaria, não pode ter o mesmo número de pessoas que teria se o dinheiro tivesse sobrando. Então tem menos gente cortando grama, tem menos gente trabalhando no programa de saúde da família, mas para adequar o orçamento à despesa. Então a despesa tem que ser adequada ao que arrecada o município. Esse foi o primeiro ano de desafio. Para o segundo ano, as conversas que a gente teve no primeiro ano de atrair novos investimentos, de conquistar investidores que venham mudar o perfil da nossa cidade, que sempre foi uma cidade de indústria de base e agora precisa descobrir novas vocações, que pode ser através da indústria do turismo ou indústria de transformação, sempre tentando retomar aquela questão do estaleiro para a nossa cidade, que é uma conversa que hoje a gente acabou tendo com o empresário. Tem vários potenciais no nosso município. Vários potenciais de futuro, em vez de ficar chorando o que a gente não conseguiu, o que a gente perdeu desde que teve essa desativação da estrutura das indústrias de base no país por conta do mercado internacional. Pedro, eu sempre disse em todos os programas, nos programas de rádio aqui na TV que eu participo, que é o seguinte, que quem tivesse assumido essa cidade teria que reinventar essa cidade, porque a Cubatão que a gente conheceu não existe mais, ela tem que ser uma nova cidade. Tudo isso que você está dizendo vai de encontro mais ou menos a isso. O que você espera da cidade para o futuro mesmo? Qual é a Cubatão que vocês vão entregar ou que pretendem entregar daqui a 2 anos e meio? Bom, a parte mais difícil, eu acho que do nosso desafio, é mudar o sentimento do cidadão cubatense que está desestimulado, está desanimado, tanto servidor público quanto morador. Então, e resgatar essa autoestima do morador, a esperança de que é possível ir mais longe, que vale a pena estudar e se esforçar para conquistar um degrau a mais na vida, para poder ajudar outras pessoas. Então, esse é um desafio enorme e eu acho que é o mais difícil de todos, porque passa o entendimento da população de que as mudanças são necessárias e que às vezes a gente dá um passo para trás para poder dar 2 para frente mais num segundo momento. Então, esse é o maior desafio. E para que isso tenha sucesso, o que a gente está fazendo? Buscando atrair investimentos para voltar a gerar empregos, trazer gente para morar aqui com capacidade para gastar no comércio, porque o comércio não vai se resolver através de programas de incentivo permanentemente. O que resolve o problema do comércio, por exemplo, da nossa cidade, é ter gente morando perto e consumindo nas proximidades. Então, esses são os maiores desafios que a gente tem.
mudar o conceito, mudar a expectativa da população e criar novas oportunidades, porque a construção civil gera muito emprego e os novos investimentos. A gente trabalhar para formar cidadãos que façam o desenvolvimento, o andamento da fábrica, não apenas construir novas fábricas, mas Sim. desenvolver e trabalhar na fábrica, na operação. Já que você falou em oportunidade, em trazer em novos investimentos, recentemente em São Paulo houve um seminário chamando Cubatão, uma fábrica de oportunidades. Ainda é? Sem dúvida nenhuma, a gente ainda tem muita coisa para oferecer. A gente tem áreas que têm possibilidade de uso, inclusive liberadas no que se refere a... As indústrias estão paradas, por exemplo. Tem muita, a gente conversou tem muita aqui, indústria parada, muito espaço ocioso. Eu falei da Santista, mas tem aquela Liquid Carbone, que tem várias fábricas que produziam e hoje estão lá, abandonadas, que a gente consegue dar nova oportunidade para essa condição. Eu acho que esse é o grande desafio também, né, Pedro? É esse o grande desafio. Tem muita área ociosa, a gente mapeou, quando a gente foi a São Paulo e apresentou Cubatão como fábrica de oportunidades, qual foi o trabalho feito? A gente identificou as áreas que estão disponíveis e as possibilidades de uso. Ainda tem um limitador, que é o custo das áreas. Aqui em Cubatão o terreno ainda custa muito caro e a falta de isenções, porque quem vai investir está sempre procurando tirar uma vantagem. E a gente não tem nenhuma isenção para oferecer por enquanto. Então, esse também é mais um desafio, criar atrativos para o investidor se instalar aqui. Mas a gente, pelo fato de ter uma posição logística muito boa, com ferrovia, com rodovia, com porto, que é aquele porto da Uzi Minas, isso daí permite que a gente tenha uma vantagem em relação a outros lugares e é isso que a gente está oferecendo para atrair novos investimentos. Um pouco da retomada da Uzi Minas, o início da operação da VLI trouxeram algum ânimo para o município, mas há muito a ser feito. Qual foi o discurso do Ciesp nesse encontro? A gente tem um discurso do governo e tem um discurso do Ciesp. O que o Ciesp pensa em relação a isso? O Ciesp foi o grande agente motivador dessa reunião, que foi organizada pela Associação Brasileira das Indústrias Químicas, a ABQIM, e o Ciesp tem sido um grande parceiro. O Ciesp levou, inclusive, uma apresentação e que identifica que Cubatão tem uma série de vantagens para que a indústria química, principalmente, volte para a cidade e a gente passe a ser não só um modelo de cidade símbolo da recuperação ambiental, mas também uma cidade símbolo da recuperação industrial. Mostrar que vale a pena crescer, voltar a crescer, sem gerar os danos ambientais que foram gerados anteriormente e gerando empregos e atividade econômica, que é o que o município hoje mais precisa. Estamos falando dos 69 anos do município e das oportunidades que tem. Qual que você acha que é a maior oportunidade eminente que está para acontecer, que a cidade pode torcer para dar certo? Foi anunciado recentemente um investimento, por exemplo, em paradas na refinaria. Então, as paradas da refinaria, que são 100 milhões de reais que serão investidos, a questão a gente hoje teve uma reunião, por exemplo, com a Raizen, que é uma empresa que pretende se instalar aqui no município, são 200 milhões de investimento, 150 empregos para a implantação, 50 empregos para a operação e manutenção desse novo empreendimento aqui na cidade. Então, esse já é um evento muito positivo, deve acontecer ainda no primeiro semestre de 2018, o início dessas obras. A Cosipa, a Uzi Minas, que está fazendo um estudo de reabertura, de voltar a funcionar uma parte da produção, porque o mercado internacional também se comportou de uma forma que favorece a Uzi Minas voltar a funcionar. E a área do dique do Furadinho, que tem também uma área que pode ser um condomínio, Onde é isso? Um condomínio empresarial, vizinho da área da Cosipa. É uma área que era usada para descarte de resíduo, então ela está praticamente toda aterrada, pronta para ser utilizada. Tem algumas pequenas manchas de restrição ambiental, mas ela pode ser utilizada para a implantação de um projeto de atividade retroportuária ou para expansão industrial também. Então, criar um condomínio e aí sim gerar muita atividade econômica no município é o que a gente está trabalhando todo dia, conversando com o empresariado, conversando com os sindicatos, conversando com as empresas, para que isso possa acontecer e refletir bem para o nosso município. Gente, eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu vou falar com o Pedro dos enfrentamentos que ele está encontrando também para arrumar a casa, que eu acho que é essa a ideia deles, para a gente preparar essa cidade para tudo isso aí que ele falou. Então não sai daí não, que eu volto já já. Conheça agora os apoiadores da TV Polo. Projeto 10 em 1 Espaço Kids. Ótica VIP. CNA, o inglês definitivo.
Objetivo Cubatão. Peralta Viagens e Turismo. ABS Móveis. Bem, gente, estamos de volta para o segundo bloco do Papo na Polo. Nós estamos recebendo o vice-prefeito da cidade, Pedro. Eu falo vice-prefeito, mas o Pedro é até criticado, né, Pedro? Você já deve ter recebido várias críticas pelo esse monte de atribuição que você assumiu no município. Você está carregando metade do governo nas costas. Não, eu estou dividindo o governo com o prefeito. E, na verdade, Marcelo, eu não estou fazendo nada a carregar nas costas. A gente está estruturando equipes em cada secretaria para que a secretaria tem que funcionar independente do secretário. Você está recebendo essa pressão política por causa do seu posicionamento, desse monte de coisa? Sim, porque tem gente que acha que é impossível. Agora, tem gente que com uma secretaria só não dá conta. E por ter essa facilidade, esse trânsito junto ao funcionalismo, isso acaba permitindo que eu monte equipes que vão funcionando naturalmente e a secretaria consegue ter um ritmo muito bom depois que ela está bem estruturada. Então a gente sofre um pouco mais uma secretaria como a Secretaria de Educação, porque tem muita gente, tem muito trabalho a ser feito e a mudança, ela impressiona mais. Mas o desafio de ter várias secretarias... Eu falo que o prefeito tem uma prefeitura inteira para tocar. Então tem um secretário que toca 3 secretarias, um vice-prefeito que trabalha em 3 secretarias, não tem nada de errado, permite economia para o município. São mais de 30 mil reais por mês que o município está economizando. Uns 400 mil por ano? Uns 350 mil por ano, mais 400 mil por ano, porque tem férias, etc. E tal. Então, mais de 400 mil reais por ano que eu gero de economia e com esse conceito principal, que é o quê? A estrutura da máquina funcionar bem e funcionar naturalmente. Depois você pode trocar de secretário, que a estrutura está preparada para funcionar sem a interferência ou sem atrapalhar em função da mudança de secretário. Já que você falou em funcionalismo, é um grande problema que essa administração tem encontrado. Eu estou percebendo que existe uma reação, principalmente na área da educação, principalmente na área que você responde, que os professores estão direto, quase que um confronto com a administração. O que está acontecendo de fato? Onde que você acha que vai terminar essa história? O funcionalismo não é problema. A primeira coisa que precisa ficar muito claro. Tá. O confronto de fato que está existindo entre funcionários e governo é porque quando a gente está readequando a situação do município em função de finanças, em função da falta de pessoal, falta muita gente para preencher todas as vagas. Depois, tirar alguns benefícios e discutir outros benefícios para ver se eles são justos e se eles são bons para a cidade, porque não pode ser bom só para o funcionário. Tem que ser bom para os alunos, tem que ser bom para a população, tem que ser bom para a prefeitura, porque ela tem que ter condição de pagar esses benefícios. Então, essa discussão, é claro que gera enfrentamento, gera discórdia, mas a gente caminha para uma solução de entendimento, de convencimento de que os sacrifícios são necessários para que a gente possa voltar a crescer. Então, como eu disse, tem horas que você tem que aceitar a perda por um momento para que você possa voltar a construir uma cidade melhor. Se a gente formar gente com condição de ter melhores salários, de trabalhar mais, de ocupar as vagas de emprego, gera receita de novo para o município, aumenta inclusive a condição de reivindicar melhoria individualmente. Melhores salários. Você é engenheiro, eu tenho alguns amigos engenheiros que trabalham na prefeitura. Um salário inicial de um engenheiro hoje no município não atrai ninguém, você concorda comigo ou não? R$ 1.800 com mais 30%, R$ 2.400. Nenhum engenheiro de qualidade vem para o município. Ou ele vem para encerrar a carreira, ou ele vem por falta de opção no mercado. Mas é muito difícil você tocar uma categoria como engenheiro pagando salário de R$ 2.400. Eu sou engenheiro, mas é assim para médico, para algumas... Para diversas categorias. Quando o governo começou pensando em tirar os penduricalhos do salário para poder homogeneizar uma base assim, mais uniforme e poder conceder reajustes que valessem para todas as categorias, esse era o conceito principal, poder ajudar inclusive essas categorias de nível superior que estão muito prejudicadas. Mas só para você ter uma ideia, até professor de nível básico, a gente não está conseguindo pagar o piso da categoria, que é uma obrigação do município pagar. Por que não consegue, Pedro? Porque todo governo a gente entende o seguinte, a gente ouve o seguinte, olha, a renda, o dinheiro de Cubatão não baixou. Ou baixou?
O repasse não bastou, o dinheiro... A receita, ela não teve uma queda abrupta como foi assim, proclamado durante muito tempo, mas o orçamento ele foi sempre feito superestimado. Então, quando você fazia despesa com base num orçamento superestimado, você acabou concedendo vantagens que quando você adequou o orçamento para a realidade, essas vantagens não cabiam mais no orçamento. Então, essa é a grande dificuldade. E a outra questão que está onerando muito é a questão do repasse para os aposentados. A gente teve durante um longo período gente com salários muito bons que foi se aposentando com esses salários bons. E hoje o pessoal da ativa não é suficiente para bancar o custo desse pessoal que está aposentado. Então a previdência fica inviável, o município é obrigado a repassar o recurso para complementar o salário dos aposentados e com isso onera a despesa de pessoal. Quando você soma ativos e inativos, fica muito além do que a gente pode gastar para poder ter um mínimo de capacidade de investir. Mas olha só, já que você falou no assunto, né, eu acho que não é nem tua área, mas se você não contratar mais funcionários e você tiver contrato de terceiros, você vai sempre enfraquecer a Previdência e você vai ter sempre mais gente aposentando e essa balança vai pender. Como é que vocês vão tentar? Não é um problema isso, não? Isso é um problema seríssimo, a gente vai ter que contratar gente, principalmente na área da educação. A gente questão de sobrevivência. Falta professor, falta diretor, falta coordenador pedagógico, orientador, falta muita gente, muitos profissionais. A prefeitura tem essa carência e a questão de sobrevivência. Mas sempre lembrando que a lei de responsabilidade fiscal impõe limites de gastos com o pessoal que acabam limitando. Então, muitas atividades do município foram terceirizadas porque não cabiam dentro da lei de responsabilidade fiscal. E agora o município precisa modernizar, fazer as mesmas coisas que fazia com menos gente e gerar condição de pagamento de todo esse custo de aposentados mais funcionários da ativa. É uma equação, essa parte previdenciária é uma equação que a gente está contratando a FGV para fazer, primeiro transformar a parte de Caixa de Previdência em um instituto de previdência, que o instituto tem melhores condições de se organizar e de custear. E a outra é fazer uma análise, por que cresceu tanto o custo de aposentadorias em relação ao que o pessoal da ativa está contribuindo. Tudo isso é difícil às vezes de entender, mas se a gente não fizer essa conta direitinho, e até os funcionários têm dificuldade de entender, se a gente não fizer essa conta direitinho, daqui a alguns anos a gente está igual ao Rio de Janeiro, igual ao Rio Grande do Sul, quebrado e sem pagar o salário dos aposentados. Gente, eu vou fazer um rápido intervalo. Pedro, depois tem perguntas sobre taxa de iluminação, saber quando a gente... Eu te falei, eu vou vendo na cidade, vou vendo. Hoje eu vi a avenida ainda escura, eu falei, provavelmente a prefeitura tem uma resposta quando a gente vai começar a ver luz nessa cidade. Mas é depois do intervalo, sai daí não. Cantina Tia Jô. O melhor para sua festa você encontra aqui. Pães, bolos, doces e salgados. A Tia Jô oferece também coffee break e kit festa. Tia Jô, a melhor cantina de Cubatão. ABS Imóveis. Temos excelência no que fazemos para você realizar o melhor negócio. Nós temos a melhor solução para você alugar ou comprar um imóvel. ABS Imóveis. ABS Imóveis. Bem, gente, de volta para o terceiro bloco do Papo na Polo. Você já sabe, em abril, Cubatão faz 69 anos, comemorou os 69 anos. E a gente trouxe o vice-prefeito aqui para conversar sobre o que está acontecendo com a cidade. Pedro, taxa de iluminação, eu falei no bloco anterior, já vou emendar com a zeladoria para você responder sobre isso. O que os munícipes podem esperar do governo em relação a esses assuntos que parece que está devendo ainda, hein? Com certeza, iluminação pública, participei recentemente de uma reunião com o prefeito e com o pessoal da manutenção para que se faça uma rápida reposição da iluminação pública, porque Avenida aqui tá... mesmo antes de trocar para a lâmpada de LED, tem que botar para funcionar. A Avenida 9 de Abril está uma tristeza, diversas praças apagadas, muita coisa escura na cidade e a taxa de iluminação pode ser cobrada a partir de abril, porque ela tem o princípio da anuidade e dá 90 dias de aguardo. Então, como ela foi aprovada em dezembro, ela já pode ser cobrada a partir agora do mês de abril. Começa a pagar em maio? A partir de maio, ela já pode estar na conta. E a questão... Só que tem que fazer uma licitação, contratar uma empresa que vai cuidar permanentemente da manutenção, da substituição e da modernização da iluminação. Porque o grande... Só no segundo semestre?
O grande objetivo, provavelmente as ações efetivas que a população vai sentir o resultado vão aparecer no segundo semestre. Porém, já devia estar em andamento essa questão da licitação, a gente está atrasado com isso, e a substituição, a modernização do parque de iluminação. Porque quando vier a lâmpada de LED, a cidade vai ficar mais clara, uma condição muito melhor, inclusive, para a segurança da população. E a questão da manutenção da cidade, da zeladoria que você perguntou, a gente está devendo de verdade. O corte de mato ainda, apesar de já ter uma empresa contratada, ainda não está com a eficiência necessária. A gente sempre teve, no setor de parques e jardins, um mapa de tudo que tinha para cortar, de roçada, de árvore. E tinha uma sequência natural de encaminhamento. Então, a gente sabia, você trabalhou lá e eu também trabalhei lá. Aprendemos muito com o nosso amigo Miguel Revô. Era um exemplo de dedicação e de profissionalismo. E naquela época tinha uma sequência. Então você sabia que cortou o mato aqui na 9 de abril, vai passar pela Vila Nova, vai passar pela Vila Natal, vai chegar na Casqueira, Ilha Caraguá. Tinha uma lógica, tinha uma dinâmica organizada. Hoje a gente não vê essa lógica e por isso fica essa demanda de onde está cortando, o que está fazendo, não está fazendo nada, porque não tem uma sistemática natural para fazer o corte de mato. Aí tem a questão do buraco, a questão da falta de pintura de faixa. Nesse ponto a gente está devendo muito. A própria manutenção dos prédios públicos, manutenção das escolas, que havia um compromisso da gente regularizar no primeiro semestre, ter todas as escolas já com obras acontecendo, está atrasado. A gente está atrasado nisso daí, vai continuar levando para o chão de orelha na rua, mas está trabalhando para corrigir esse problema. Vou te dar parabéns, que assim, é um dos poucos políticos que eu vejo que vem publicamente reconhecer que dentro daquilo que estava previsto e planejado ainda não conseguiu chegar. Isso é uma coisa que a gente tem que, pelo menos, estar assumindo. Olha, o erro é esse, então eu assumir. Uma coisa ninguém pode me acusar, que eu fujo da briga. Assim, quando está errado, eu reconheço. Eu sempre falei, as críticas são muito boas quando a gente sabe tirar proveito delas para construir, para andar melhor, para enxergar o que está acontecendo de errado. Então eu reconheço que tem muita coisa para melhorar ainda. Já que você reconhece alguma coisa, conta para mim essa história do recadastramento, da suspensão dos fretados, os alunos estão doidos. O que está acontecendo? Você podia dar um parecer, porque a gente vê muita coisa em mídia social e a gente não entende essa dinâmica. Você poderia esclarecer? Então, a prefeitura tem um contrato de ônibus para levar estudantes para a universidade. São 940 vagas de estudantes. Existe um regulamento de 2015 que dizia o seguinte: para poder tirar um estudante que está com o direito do transporte, ele precisa faltar 5 dias seguidos. Mas eu não consigo fazer a fiscalização 5 dias seguidos. E então, com esse conforto para o estudante, o que aconteceu? Tem gente que vai uma vez por semana na escola, quebra os 5 dias seguidos e, consequentemente, acha que pode continuar no direito. Só que a gente está pagando para os ônibus irem vazios. E a gente tem uma lista de espera de mais de 400 estudantes que querem ir para a faculdade todo dia, usar esse serviço que é colocado à disposição e que não podem ir, porque se você tem 900 vagas, eu não posso dar 1.200 carteirinhas, 1.300 carteirinhas, porque o dia que for todo mundo, o ônibus vai superlotado e isso não é permitido pela legislação. Então a gente tem o limite. Tem lista de espera? Tem uma lista de espera de mais de 400 pessoas que estão na faculdade matriculadas e precisam do transporte. A sua ideia é tirar quem não está usando e por quem precisa usar? Mas não é simplesmente não é defender, tirar, né? Mas é. A gente fez uma fiscalização, foi montada uma força-tarefa com 12 pessoas que foram fiscalizar os ônibus. Então, tinham a lista de quem eram as pessoas cadastradas que tinham direito. Eles entravam lá no ônibus, fazia a chamada, quem não estava ganhava falta e a gente com isso cadastrou as pessoas que não estão frequentando o ônibus. Porque frequentar é ir todo dia. O cara faltar uma vez de vez em quando é uma coisa. Agora eu faço 3 fiscalizações em dias diferentes e as pessoas não vão ao ônibus, a gente divulgou uma lista de corte de quem não estava indo no ônibus. Teve um rebuliço danado, a gente fez uma reunião com a Comissão de Educação da Câmara, com o pessoal do Conselho de Juventude e com alguns representantes dos estudantes e redefiniu. O efeito da lista do corte fica suspenso até final do mês e eles têm direito a recorrer. Os que se sentiram prejudicados podem recorrer, a gente vai revisar, mas a gente vai continuar fiscalizando e a gente vai abrir vaga para quem de fato precisa. Porque assim como tem o grupo de indignados porque estão sendo cortados, mas cortados com justiça porque não usam o serviço,
tem um monte de gente do lado de fora que não tem o poder de mobilização dos que estão com carteirinha, mas que tem muito mais necessidade e talvez fizesse muito melhor uso desse serviço do que esses que estão credenciados hoje. Então, é um corte para restabelecer a justiça e para que tem gente que já trancou matrícula, que não está na faculdade, que usa o ônibus para ir fazer outra coisa que não estudar. Então, a gente precisa, de fato, fiscalizar e os estudantes têm que ajudar a gente. Porque o que a gente está chamando agora, a responsabilidade, é isso. Seja cidadão, colabore para que o dinheiro seja bem gasto, fiscalize também, ainda que sejam seus amigos, se não estão frequentando o ônibus, ajuda a gente a tirar, não pode deixar pagar por um serviço que é prestado para quem não usa e um monte de gente esperando esse serviço. Pedro, nós temos 3 minutos para você falar 2 assuntos, tá bom? O primeiro eu quero que você dê menos tempo, o embate com os professores. E o segundo é uma notícia positiva para a gente terminar, que é Cubatão ter conseguido ser aprovado o seu MIT, lá, seu município de interesse turístico, tá ok? As discussões com os professores, o decreto, o governo sustenta que não vai revogar, mas a gente está na mesa de negociação, está reavaliando uma série de situações, inclusive das aposentadorias, porque os professores que trabalham período integral, que pelo que está na lei não teriam direito a se aposentar, a gente está vendo um critério de transição para quem trabalhou de fato a vida inteira, contribuiu, tem a condição de levar uma parte pelo menos desse trabalho para efeito de aposentadoria. Então a gente está na mesa, está dialogando e vai construir uma situação nova e que seja boa para os professores e que seja legalmente adequada. E a questão do MIT, que essa realmente é uma notícia muito importante. O município foi na terça-feira, no dia 11, dia 10, julgado um município, aprovado como um município de interesse turístico. Isso vai permitir que a gente receba recursos da verba Haddad, que é um recurso do governo do estado, para ser aplicado em turismo, para os municípios, exatamente, para aplicar em turismo. Com isso a gente vai poder formar monitores para as trilhas ecológicas, cadastrar as cachoeiras, oferecer tudo que a cidade tem de bonito, tanto no turismo ecológico quanto no turismo industrial, para que a população, para que o Brasil conheça muita coisa boa. Então, essa aprovação do município como município de interesse turístico vai trazer mais um benefício para a população e vai abrir uma nova área de oportunidade, que é a área do trabalho com a situação do turismo. Isso é muito bom e é uma notícia muito positiva. Com que perspectiva? Uns 2 anos mais ou menos? São 3 anos como município de interesse turístico para depois virar estância turística. Certo. Então a gente tem que continuar, é um trabalho que não se esgota só porque foi aprovado, vamos acomodar. Todo ano é feita uma avaliação, quem não faz nada no turismo perde a classificação e entram outros municípios que estão pleiteando essa situação. Então a aprovação não é um conforto definitivo, pelo contrário, é um desafio para que a gente continue provando a nossa importância como município de interesse turístico para poder chegar a uma estância turística. Certo. Minha 1 minuto para você mandar uma mensagem para a população nesses 69 anos da nossa cidade. A minha mensagem vai ser aquela: Cubatão que eu quero para mais para frente, para o futuro, é um Cubatão em que as pessoas se sintam com esperança, mas que se sintam também cidadãos, que em vez de ficar botando a culpa nos políticos, sejam cidadãos por completo, honrem a fila, respeitem o direito do próximo. A minha mensagem hoje é uma mensagem quase filosófica, no sentido de que não adianta a gente falar mal dos outros quando a gente de fato está só procurando possibilidade de se beneficiar individualmente. Quando a gente pensa no coletivo, todo mundo cresce, todo mundo melhora e Cubatão vai ser uma cidade muito melhor, porque eu acredito na população e nos funcionários da prefeitura e no conceito geral de que a gente vai voltar a crescer e atrair muita gente boa de volta para Cubatão. É isso aí, gente. Nosso tempo terminou. Queria agradecer ao Pedro mais uma vez. Esta edição do Papo na Paula fica por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.